E aí pessoal, chegamos na nossa última aula do curso do PHP do jeito certo. Hoje eu vou dar uma passada pelas fontes dos arquivos que vão estar disponíveis no repositório do GitHub, no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Na última aula eu expliquei a estrutura dos diretórios e hoje nós vamos navegar por esses arquivos. O primeiro arquivo é o index. Este arquivo inicia exatamente como o phpDoc informa para a gente, onde a gente deve, no passo inicial, criar todos os dados de quem criou o programa. Na sequência eu adicionei dois require aqui. O resto é um documento HTML normal e dentro do corpo da página eu faço a chamada do header, do cabeçalho, e no final do corpo da página eu coloco o rodapé. Tá? Os dois estão aqui. Header, então esse é o cabeçalho. Note que para fazer o cabeçalho eu simplesmente escrevi meu código HTML, mas defini ele como se fosse uma variável em PHP. E também o rodapé, da mesma forma que o cabeçalho, ele é uma variável. Então é só chamar essa variável e mandar escrever a variável do corpo do index com a função echo, e ele escreve tanto o rodapé quanto o cabeçalho. Aqui, para exemplo, a gente não está utilizando nenhum framework para fazer o MVC, a gente fez um MVC na unha. Então alguns campos foram necessários adicionar aqui. Então, por exemplo, como ele é um controle de login, o que eu tenho aqui dentro é o seguinte: o login vai ser o e-mail, vai ter um campo senha e um botão de comando. Para mostrar para o controlador o que eu estou querendo executar, eu criei uma variável a mais chamada opt e ela vai receber o valor 1. Então, quando o usuário colocar o e-mail e a senha e clicar em entrar, ele vai levar todos esses dados mais o valor 1. Para quem ele envia? Para o controller, que é esse cara aqui. Ele sai daqui e vem para cá. Lembra? Esse cara é o que controla o que vai ser mostrado na tela. E se eu tenho que fazer algum acesso a dados, ele também controla o acesso a dados que está dentro do modelo. Então inicialmente ele vai ter lá um require once para chamar o modelo. Eu não vou usar cookies, vou usar session. Para usar session eu tenho que inicializar no começo da minha linguagem aqui, ou pelo menos antes do uso da session. E a primeira coisa que eu faço é testar se o apt está valendo 1, ele vai vindo via post. O que ele vai tentar fazer? Ele vai tratar os dados e vai validar o usuário. Então o primeiro tratamento que eu aplico é adicionando slashes para fazer um filtro no que vem via post. Existem outras formas de fazer filtros, né? Vocês já viram durante o curso. Vocês podem testar esses outros filtros e ver como é que sai essa informação aqui, né? Esse filtro de dado aqui. E note que na senha eu já adiciono um MD5, que é para encriptar as letrinhas que vem aqui, para poder fazer a comparação com o que está gravado no banco de dados. Logo na sequência eu vou validar meu usuário. Então, para validar o usuário eu preciso criar um objeto usuário. A partir do que o objeto usuário está iniciado, eu vou chamar o método com, que vai fazer a conexão com o banco de dados. Para preencher esse usuário, eu preciso dos dados que estão armazenados do banco. Então eu tenho um método getOnUser que precisa exatamente do login, né, do e-mail, para fazer a busca e retornar todos os dados deste usuário. Já aproveito, crio uma variável e adiciono o nome através do getNome, do método getNome do objeto. E por fim também já crio uma variável de último acesso e adiciono a ele, através do método getLastAccess do usuário, o último acesso. Essa pergunta é feita da seguinte forma: o usuário foi inicializado, ou seja, eu consegui encontrar um usuário com esse login? Se encontrei, ótimo. Vou fazer um segundo teste. A senha que está armazenada no meu banco de dados é igual à senha que foi informada no formulário. Se as duas são iguais, ou seja, é igual a 0, eu inicializo a sessão gravando variáveis na sessão. Então, login, o nome e o último acesso, através do meu objeto usuário que foi preenchido com getLogin, getNome, lastAccess. E se tudo deu certo, eu vou fazer a abertura do profile.php, que é o que contém a página de edição do perfil do usuário. Caso isso aqui esteja incorreto, eu vou chamar a página de erro. Essa página aqui que é a minha página de erro. Na página de erro,
Só estou chamando o rodapé e o cabeçalho no topo da página. A estrutura é parecida. A única coisa que vai mudar é que aqui não tem um formulário que envia dados e simplesmente eu vou ter uma mensagem de e-mail sem inválido e vou ter um botão somente para voltar para a raiz do meu projeto. Então, entendido o que é o error, entendido o que é o header e o footer e o index, vou fechar ele. Bom, não foi a opção 1, é a opção 2. Se for a opção 2, isso aqui vem vindo de algum outro lugar. Então eu vou parar aqui e vou analisar agora o profile. O profile inicia também com a abertura do cabeçalho do rodapé. Também a necessidade de um objeto de usuário. Então eu estou requerindo aqui o model usuário. Como ele vai utilizar a sessão, vai dar um session start. Inicia o meu objeto, inicia a minha conexão e recupera os dados do usuário através da session login. Então eu gravei lá na session login e estou recuperando essa informação. Aqui o HTML normal, o header normal. E aqui, olha só, para preencher esses dados aqui, eu fiz a busca do objeto, preenchendo o objeto. Então por que eu tive que preencher esse objeto aqui em cima, com o getOnUser? Porque a senha não foi gravada na sessão. Na sessão foi gravado somente o nome, o login e o último acesso. A senha não foi gravada. Isso é por causa da segurança, que às vezes o usuário tende a usar a mesma senha em vários lugares. Então, para a gente proteger os dados do usuário, a gente vai tirar da sessão a senha. E aqui tem uma variável opt também, só que ela recebe o valor 2. Então, quando eu clicar no botão atualizar dados, ele vai voltar lá para o usuário controller. Se eu clicar no botão sair, esse botão aqui, ele vai me retornar para o logout, ou seja, ele vai fechar a sessão. Vamos ver lá, ele vai iniciar a sessão, vai chamar o usuário, vai encontrar os dados do usuário, vai atualizar esse usuário, vai destruir a sessão e vai voltar para o index. Então, quando ele clicar no atualizar dados, vai voltar para o usuário controller. E na opção 2, o que ele vai fazer? Ele vai de novo preparar o objeto para fazer a atualização do banco de dados. Vai enviar esse objeto para o update user. Tá vendo que nada é feito aqui dentro, não tem nenhuma conexão, você não vê o banco de dados acontecendo aqui dentro. Simplesmente a gente está fazendo uma chamada, está enviando os dados. E por fim vai atualizar a session. A session vai ser atualizada aí com login, nome e último acesso, caso houve alguma modificação. E ele retorna o profile novamente, como a gente já tem visto aí em vídeos anteriores. Agora vamos olhar a classe usuário. A classe usuário tem 4 atributos: login, password, nome, last access e todos os métodos de get e set definidos. Então o get, eu recupero uma informação do objeto, e o set, eu gravo alguma informação no objeto. Dessa forma, com a propriedade private na frente do atributo, somente a classe tem acesso a ela. Também é criado aqui um método chamado com, que faz a conexão com o banco de dados. Isso aqui facilita a nossa vida dentro da nossa programação. O correto ainda é a gente pegar essa parte do setup aqui e encriptar ela, e não deixar aqui exposta, usar uma variável global e deixar ela guardada em outro local. E a gente usa nomes diferentes aqui para fazer essas chamadas. Mas aqui começou um exemplo de explicação, para a explicação do projeto. Pode ser assim, num projeto para empresas, clientes, você deve ocultar essas informações. Então sempre que for mexer com o banco de dados, eu vou ter que chamar o método com. Por exemplo, antes de eu chamar getOnUser, eu tenho que chamar o método com, para ele poder estabelecer a conexão com o banco. E aí ele faz esse processo aqui de recuperação. A variável result, ou seja, nessa tentativa eu vou tentar recuperar a informação. Então o meu result vai buscar dentro da tabela usuário um login igual ao login que foi passado por parâmetro aqui. Como eu sei que isso aqui é um parâmetro? Porque o ponto de interrogação aqui vai ser substituído porque veio aqui dentro desses colchetes.
mas esse result não está pronto para uso. Eu vou ter que usar um for each para desmembrar ele. Então eu jogo o seu conteúdo para dentro de um row e aí eu vou buscar essa informação. Mas primeiro, o que eu vou ter que fazer? Testar se result tem alguma informação. E set, quer dizer, foi setado algum valor para result? Se for setado, aí eu vou preencher meu objeto. Então diz este objeto na propriedade set login vai registrar lá dentro a linha de login e assim por diante. Caso isso aqui não está correto, ou seja, não houve, ele vai informar e-mail não cadastrado inválido. Caso dê problema de conexão com o banco de dados, ele vai me informar falha de conexão e vai mostrar o erro da conexão. Próximo método é o new user. A gente não está utilizando o new user aqui, mas se fosse necessário, o que eu precisaria? Indicar qual é a tabela que eu vou fazer, o cadastro, preencher o meu bin com os dados que veio de um objeto por parâmetro. A única diferença é que o last access vai utilizar o date RFC822, que é um padrão para inserir um formato de dados. E aí eu vou tentar. Try. ID recebe o armazenamento do usuário. Se isso aqui falhar, ele vai gerar uma exceção e eu vou informar, falha ao gravar no banco de dados. Para o update é igualzinho, só que nesse caso aqui eu preciso recuperar a informação para preencher o meu bin. Então o result vai buscar o usuário de novo através do login e o meu for each vai preencher de novo as rows, né, as linhas. Então o usuário ID vai pegar o row ID. O usuário password vai pegar o row password. São duas informações que eu tenho armazenadas no banco. Mas por que eu preciso disso aqui? Buscar o password. Porque eu preciso verificar também se as senhas são diferentes. Ou seja, se houve modificação da senha. Porque se não houve modificação, ele pode ir lá e alterar a senha sem a minha permissão. Se eu deixei vazio, ele vai alterar para vazio. E aí eu não consigo mais fazer o acesso. Então aqui eu verifico, houve alteração da senha? Se houve alteração da senha, eu passo a alteração aqui para dentro de password. Senão ele mantém a mesma senha aqui. E essa senha que vem vindo aqui pelo objeto usuário, ela não está com MD5. Então eu tenho que aplicar o MD5 para gravar dentro do banco de dados. O resto é só preencher e aí faço a tentativa. Note que agora não tenho mais o ID aqui para comparar, eu já vou armazenar o usuário. Ele já sabe pelo ID que está aqui em qual usuário devo fazer a atualização. Caso falhe, gera um exception. Bom pessoal, obrigado por ter assistido o curso, ter acompanhado aí essas 21 aulas. Espero que tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você quer saber mais, deixe o seu comentário aí para mim. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e até mais.